Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este espaço de comunicação, de formação e, de modo especial, aos crismandos e crismandas, dando continuidade à nossa formação no sábado em que nós falávamos sobre a fé dentro do contexto católico. A fé é esse dom precioso de Deus que é concedido aos homens e mulheres para que a gente vivencie e experiencie o amor de Deus, a graça de Deus em nossas vidas. Mas a fé católica, nós comentávamos que é baseada em princípios fundamentais, na crença de Jesus como Salvador do mundo, na Trindade e nos sacramentos que nós vivenciamos dentro da nossa igreja. São pontos fundamentais para que nós possamos nos basear, fundamentar a nossa fé. A fé católica também, ela está alicerçada na palavra de Deus, na Bíblia. A fé católica, ela tem fundamentos, ela está pautada, fundamentada na palavra de Deus, dos profetas, da palavra dos discípulos de Jesus, na palavra proclamada pela igreja, guardada como depósito da fé na igreja. Muito bem, nós temos a nossa fé fundamentada na palavra de Deus, na tradição dos apóstolos e no magistério da igreja. As crenças fundamentais da Trindade, a divindade de Jesus e a importância dos sacramentos. Portanto, para nós católicos, é esta a nossa crença. Nós cremos num Deus único, portanto, uma religião monoteísta. Nós cremos na Trindade, ou seja, o Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Criador de tudo, Senhor do céu e da terra. Deus poderoso, que tudo domina, que governa todo o universo. Deus Filho, o enviado do Pai para se tornar homem, para que pudesse resgatar a humanidade para Deus. E Deus Espírito Santo, que se manifesta para anunciar Jesus. O Espírito de Deus repousa sobre os homens e mulheres de Deus para anunciar o próprio Deus, trazer a revelação de Deus. Muito bem, então nós, católicos, que recebemos o batismo, recebemos essa graça, adentramos para a família de Deus, fazemos parte da igreja de Deus e, portanto, filhos da igreja e, portanto, filhos de Deus, somos chamados a ter esta experiência convicta de Deus. A experiência de Deus que se adquire, que se experimenta por meio da fé. A fé é uma graça que nos faz crer naquilo que não se vê. A fé é uma certeza que Deus coloca em nosso coração para podermos crer nas coisas invisíveis, para que possamos colocar nossa confiança num Deus que tudo pode, que tudo governa, que tudo domina, mas acima de tudo, que ama e cuida dos seus filhos e cuida de cada um de nós. Nós falamos da salvação. Deus deseja nos salvar. Nos salvar de quê? Salvar da morte. Quando Deus nos criou lá no princípio, criou homens e mulheres para viver na sua presença, para poder usufruir de tudo que Deus havia criado. Mas Deus também dotou estes filhos, criados à sua imagem e semelhança, de livre arbítrio. Deu uma ordem: usufruam de todos os frutos que tem no jardim, mas daquela lá não deveis comer. Mas o homem, por ter liberdade, tinha curiosidade. E o inimigo de Deus, sabendo desta curiosidade, aguçou a curiosidade e disse: por que não comeis daquele fruto? E a mulher e o homem disseram: não podemos comer, porque Deus disse que se comermos dela, morreremos. E o diabo disse: não morre não, vocês se tornarão como deuses. E olha a tentação que ocorreu: se tornar como deuses, ou seja, vislumbrar a glória, vislumbrar o poder,
E diante das insinuações da serpente, a configuração do diabo, do tentador, a mulher cedeu à tentação e comeu do fruto, desobedecendo. E desobedecendo, fez também Adão desobedecer, e por causa disso, perceberam a sua nudez, a sua humanidade, e aí diante disso foram expulsos do paraíso, para poderem viver os sofrimentos da vida por causa da sua desobediência. Ou seja, o homem pecou e ficou privado da glória de Deus que o cercava. Então, a partir daquilo ali, o homem foi expulso e passou a viver os sofrimentos da vida, ou seja, ele trouxe para si a morte. O seu corpo está fadado à morte como o meu e o seu. Mas, mesmo diante dessa desobediência, diante da quebra de confiança do homem para com Deus, ainda assim ele continuou amando a sua criação e por causa disso continuou enviando homens e mulheres para anunciarem, falarem de Deus, falarem da graça de Deus, dizer para eles, para a humanidade, que Deus queria-os perto dele, que Deus queria salvar a raça humana ainda assim para ele, para viver com ele. E passou-se os profetas, os patriarcas, e passou-se os tempos, e chegou o tempo da graça oportuna, que foi a vinda de Jesus. Os profetas anunciaram esse Jesus que nós conhecemos hoje, Salvador do mundo. Os profetas anunciaram que viria o Salvador, que viria um para resgatar a humanidade, que viria um que levaria sobre si as nossas misérias, as nossas dores, que viria um que seria a salvação. Muito bem, e como foi que esse Jesus veio? Nós falamos na reunião do Crisma, nós dissemos que no tempo oportuno, Deus manifestou-se. Ou seja, veio ao mundo em forma de homem humano. Era Deus, desceu dos céus para habitar entre nós. E um determinado dia, o Senhor enviou um anjo chamado Gabriel a uma mulher chamada Maria em Nazaré. E lá, estando aquela mulher na sua vida cotidiana, obediente, temente, santa, preparada por Deus, escutou a voz. Ave cheia de graça. Quem era? Que saudação era esta que esta moça escutou? Era a saudação do anjo que dizia: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ele disse: Maria, encontraste graça diante de Deus. Tu gerarás um filho e porás o nome de Jesus. E ela assustou-se com aquela anunciação, porque ela dizia: não conheço homem algum, como posso ter um filho? O anjo disse: o Senhor te cobrirá com sua sombra, e o que nascerá de ti é santo, será gerado pelo poder do Espírito de Deus. Não temas. E a partir dali, pela graça de Deus e pela fé extraordinária, sem duvidar, Maria aceitou o plano da salvação, minha e tua, e gerou em seu ser Jesus, o Filho de Deus. Aquele que veio para salvar a humanidade. Aquele que veio para transformar o homem velho no homem novo, para arrancar o homem da morte e apresentar de novo este homem e esta mulher a Deus. Portanto, crismando e crismanda, é a este chamado que Deus te faz: crer em Jesus como Salvador, crer no Deus que te ama, crer no Deus que cuida de ti, crer no Deus único. A fé católica anuncia um Deus único. Nós não temos outro Deus. Nós cremos no Deus que criou o céu e a terra e tudo que neles contém. Nós não temos outras criaturas para adorar. Nós não temos outros espíritos. Nós não adoramos a astros,
aos planetas, nós adoramos ao Deus que criou tudo isto. Somente a Ele nós o adoramos, somente a Ele nós reconhecemos como Deus. Todos os outros são ídolos e, portanto, falsos, e que, portanto, devem ser rejeitados por nós. Para nós, a fé católica ela é suficiente. Nós não temos necessidade de outra fé. Nós não temos necessidade de outros cultos. Ainda que nós o respeitemos a todos e a todas que praticam outras religiões, que tenham outras experiências espirituais, para nós que somos católicos, filhos da Igreja Católica, não devemos, não temos, não precisamos de outros cultos. Nós precisamos único e exclusivamente amar ao nosso único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em três pessoas indivisíveis. Deus Pai, que criou todo o universo, que criou o céu e a terra, que tem controle sobre tudo, domínio sobre tudo e sobre todos, e cremos em seu Filho, o único Filho, Salvador, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E cremos na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que santifica o homem e que impulsiona o homem para adorar ao próprio Deus. E cremos na Igreja. Que igreja? Aqui estou me referindo à Igreja Católica, fundada por Jesus, que herdou toda a herança do povo de Israel, dos patriarcas, de todo o contexto de profecias. Jesus proclama tudo isso para que nós creiamos e vivenciemos tudo isso. Portanto, nós cremos nós cremos num Deus único, na Trindade, o mesmo Deus indivisível em três pessoas. Na revelação divina, Deus se revelou ao homem. Deus quis se revelar. E de maneira completa, Deus se revelou por meio de Jesus, que era a presença do Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Portanto, Jesus é a revelação total de Deus. Jesus se ofereceu por completo ao Pai em sacrifício, em holocausto, para que nós fôssemos salvos por meio dele. Portanto, nós temos esta riqueza da fé. Nós temos este patrimônio espiritual que foi transmitida por séculos e séculos e chega aos nossos dias, e que nós também temos a obrigação de transmiti-las para a geração futura. Para isso precisamos nos aprofundar, para isso precisamos compreender, para isso precisamos vivenciar esta fé, alimentá-la e fazê-la crescer, para não sermos enganados nem titubear diante dos desafios. Ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos miseráveis, somos chamados a vivenciar esse mistério. Ou seja, através de quê? Para nós, através das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, onde está alicerçado todo o fundamento da nossa fé, da nossa religião, e a Igreja Católica, na sua doutrina, apresenta para nós este outro livro chamado Catecismo da Igreja Católica, aonde nós vamos aprender toda a fé católica aqui, de como crer em Deus. Eu creio, nós cremos, e que o homem tem o desejo de Deus dentro de si, de que o homem nasceu para ter este conhecimento, para falar com Deus, para experimentar a graça de Deus, mas isso é preciso que seja anunciado, que seja proclamado, que seja dito, que seja ensinado. E este ensino, eu, você, os nossos pais, os nossos antepassados, os nossos avós, as gerações futuras, entendem, acreditam, experimentam isso por causa da graça que está reservada para nós dentro da igreja.
que é passada pelos apóstolos, pelos bispos, pelos padres e por aqueles que são autorizados pela igreja para anunciar. Portanto, você, crismando e crismanda, aprofunde-se, participe, busque, adentre os mistérios de Deus. É por isso que você é chamado a fazer o crisma, a confirmar o seu batismo. Você já é filho e filha de Deus. Entretanto, é preciso tomar consciência. O que é ser um filho de Deus, uma filha de Deus? Como deve comportar-se? Como deve agir? Como age um filho de Deus dentro da igreja e no mundo? Então, é por isso que nós passamos por esse processo de formação. É por isso que nós temos a cada sábado um assunto. Nós brevemente iremos falar sobre os mandamentos da lei de Deus, falar sobre os mandamentos da igreja, falar sobre a estrutura da igreja, a missão da igreja. Tudo isso são assuntos futuros. Por hoje, nós ficamos por aqui. Entendendo que o assunto de hoje, falamos de quê? Dos fundamentos da fé católica, baseado na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, no magistério da igreja, bem como nos sacramentos e na liturgia e na vivência diária da nossa espiritualidade dentro do contexto católico. Porque esta formação é uma formação católica para os católicos, para aqueles que querem aprender, experimentar e vivenciar a palavra de Deus dentro da igreja. Bom dia a todos e até um outro encontro.